Salve família, chegamos a mais um vídeo aqui no África Mamba, que é o seu canal sobre futebol africano aqui no Brasil e no mundo, para os amigos de Angola, de Moçambique, para todo o continente africano. Antes eu preciso fazer um pedido para vocês e um agradecimento. O agradecimento por estarem aqui sempre compartilhando os vídeos e dando uma curtida. É muito importante que vocês curtam esse vídeo para chegar a mais pessoas. E também, tão mais importante quanto a curtida, é se inscreverem no canal. Estamos quase chegando nos 500 inscritos aqui no canal, então se inscreva aqui embaixo que é muito importante quem não for ainda inscrito, beleza? Hoje a gente vai falar de uma história bastante específica, pouco contada aqui no Brasil, sobre a primeira mulher a presidir um gigante congolês e muito possivelmente a primeira mulher a presidir um clube gigante do continente africano. Antes, sempre é bom dizer para vocês, compartilhem e quem puder contribuir financeiramente com o projeto, a chave do Pix está aqui e o nosso apoia-se também com recompensas a partir de R$15. Tudo aqui, se quiser contribuir no Pix ou nos planos, é só colocar aqui na descrição do episódio. Agora, coloque os fones de ouvido e vamos para a grande história do África Mamba número 17. Para começar, a pauta República Democrática do Congo não é nova aqui no canal, lembra? Até porque já falamos do Mazembe, mas agora vamos falar de outro gigante congolês, o Vita Club, o grande rival do Mazembe. Fundado em 1935, o clube já foi campeão da Liga dos Campeões da CAF no antigo formato lá em 1973, além de ser um dos maiores campeões nacionais. Afinal, são 15 títulos conquistados no campeonato congolês. E antes de tudo, aqui vai uma curiosidade para vocês. O Vita Club joga desde muito tempo no atual estádio Tata Rafael, em Kinshasa, que até antes de 1997 era chamado de Estádio 20 de Maio. Foi lá onde aconteceu a luta de boxe entre Muhammad Ali e George Foreman, uma das lutas mais famosas da história do esporte. Você lembra ou já ouviu falar dessa luta? E falando em estádio, é impossível não mencionar a torcida apaixonada do clube que lota as arquibancadas e oferece uma linda festa na capital da República Democrática do Congo. Aliás, como vocês percebem, o animal no emblema do clube originou a alcunha do Vita Club, os golfinhos negros, como são chamados carinhosamente. E com essa breve contextualização, dá para perceber a importância do clube no país, certo? Vários títulos nacionais, uma conquista continental e a torcida cada vez mais apaixonada. Mas vamos nos concentrar no tema principal, no que realmente tornou viável, por exemplo, o terreno para a candidatura de uma mulher no gigante congolês, visto que o clube sempre elegeu homens. Aqui chegamos ao nome de Bestine Kazadi, filha de mãe belga e de pai congolês, que ainda muito jovem foi estudar na Bélgica, onde se formou como advogada e também começou a exercer a função de escritora. Aliás, antes mesmo do futebol, ela colecionou livros de poesias e fundou outros projetos de fortalecimento às causas femininas, como a própria Sociedade Civil de Mulheres Congolesas. Mas, de fato, o que liga uma advogada e escritora de poesias ao alto escalão do Vita Club? Bestine Kazadi, para começar, é filha de um presidente histórico do Vita Club, Pierre Kazadi Tshisekedi. A influência do falecido pai também moldou a sua paixão pelo clube de Kinshasa, onde nunca escondeu a sua torcida pela instituição. No entanto, pouco antes de se candidatar à presidência do Vita, Bestine Kazadi assumiu o cargo de assessora especial de nada mais nada menos que Félix Tshisekedi, atual presidente do Congo, e que, segundo a própria Kazadi, Tshisekedi é até torcedor do próprio Vita Club. Ou seja, o status da advogada até então foi aumentando até o momento dela se candidatar, até que em 1º de julho de 2020, após vencer outros 2 concorrentes, Bestine Kazadi foi eleita a primeira presidente mulher da história do Vita Club, algo jamais visto no país e até mesmo no continente africano. Pelo menos até 2022, nenhuma outra mulher havia se tornado presidente de um clube gigante da África. Além de fazer história, a nova mandatária foi recebida com festa pelos torcedores da época, sendo muito respeitada e prestigiada pela torcida do Vita Club. E se você acha que Kazadi parou por aí, no fato de ser a primeira presidente da história, ela foi além. Um ano depois, na temporada 2020-2021, o clube congolês conquistou a Liga Nacional após 3 anos sem o título do campeonato congolês.
ou seja, foi a consagração do início do seu mandato que vai durar até 2024 no clube. Coincidentemente ou não, Kazadi foi eleita justamente no ano simbólico para o futebol feminino em África, com a Confederação Africana de Futebol alavancando projetos em prol das mulheres no esporte, desde os clubes até os cargos de poder no futebol do continente. Bestine Kazadi entrou para a história não apenas por ser necessariamente mulher no meio predominantemente masculino, o que de fato já é bastante louvável, mas como a primeira presidente de um clube africano e que certamente abrirá outras portas para as mulheres, principalmente aquelas da República Democrática do Congo. E é como eu sempre digo, o futebol africano ele não cansa de nos mostrar como é vanguarda quando o assunto são as mulheres africanas no esporte. E aí, você imaginou que existia uma mulher como presidente de um clube gigante na África? Conta nos comentários o que achou dessa história e compartilhe com mais pessoas, e se tiverem outras referências aí de mulheres presidentes em clubes pelo mundo, coloca no chat aí também pra gente dar uma conversada, beleza? Sempre lembrando também que esse vídeo está legendado em inglês, então se você tiver um amigo ou uma amiga de outro país, é só compartilhar para que esse vídeo se torne ainda mais acessível. Essa é uma parceria sempre, lembrando, com o projeto Repensando o Inglês, que dá aulas de uma forma descomplicada e bastante simples sobre inglês, longe daquela pressão social que a gente costuma ter para aprender a língua, certo? Quem estiver interessado nas aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, inclusive do Instagram, beleza? Deixa um like também nesse vídeo para que ele chegue mais longe e compartilhe ele. Like e o compartilhar ajuda muito a essas histórias sobre o continente africano muito pouco divulgadas ou muitas delas não contadas aqui no Brasil e em boa parte do mundo a chegarem a mais pessoas. Eu conto com o like de vocês, com compartilhar e maratone os vídeos do canal, que é sempre muito importante pra gente. Nunca esqueça que África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Até a próxima e tamo junto!